obstetra, e essa segunda obstetra, ela não teve aquele cuidado com aquela doença, com o diabetes gestacional. Sim. Eu não sabia o que era aquilo. Então, eu achava que era algo normal, né? Que uma grávida teria. Sim. Eu não tinha nenhuma malícia sobre aquilo ali. Não, o diabetes gestacional ele pode trazer complicações seríssimas para a mãe e para o filho, né? E aí, continuei vivendo minha vida. E aí, no final ali de julho, início de agosto, eu tive um sonho. O anjo do Senhor entrava na minha casa e ele falava assim: Carol, hoje Deus fecha a sepultura na sua vida. E quando eu olhava para o chão, eu via uma cova bem grandona e uma pequenininha. Era uma cova para mim e para o Miguel, só que eu não tinha noção que era aquilo ali. Então, eu sonhei, fiquei impressionada, mas eu não despertei. Sim. E aí, continuei, né? E aí, nas últimas consultas ali, no início do 9º mês, eu ganhava peso exageradamente, assim. Eu engordava 4 quilos em uma semana. Nossa. E aí, eu chegava para fazer a pesagem e eu falava: doutora, mas isso está muito estranho. Por que eu estou engordando desse jeito? E ela falava assim: não, é normal, você está inchada, é edema, né? Olha o bebê mexendo bem, tá tudo normal, pode esperar o seu parto. Eu estava esperando aquele parto normal. O primeiro nasceu de cesárea, então eu não tinha muita noção do que era esse parto normal, de como que ia acontecer. Sim. Eu tinha estudado, feito acompanhamento com uma doula, tinha me preparado, né, que é um profissional que educa essa mulher perinatalmente, que ensina essa mulher sobre o parto, mas eu nunca tinha vivido o parto de fato, né, então não sabia o que eu podia me esperar. E aí ali, com mais ou menos 36 semanas, eu fiz uma ultrassom do Miguel. E nessa ultrassom, o Miguel estava maior do que o Moisés quando nasceu com 39 semanas, no final do 9º mês. Porque 36 é a primeira semana do 9º mês e 39 é uma das últimas semanas. Então, eles tinham uma diferença de peso muito grande. E aí, os médicos sempre falavam para mim: nossa, seu bebê é grande, seu bebê está muito grande, né? Ele é um bebezão. E aí, eu pra comecei... Você era normal. Para mim, estava tudo bem. Normal, a médica né? via, não falava nada, né? Sim. Estava tudo certo. E aí eu começava a ter algumas dores, sentir algumas dores. E uma madrugada ali com quase 40 semanas, faltando um dia para 40 semanas, eu comecei a ritmar umas contrações. E de repente elas sumiram. A gente já ia para a maternidade, elas sumiram. Minha mãe falou assim: olha, eu vou pagar um ultrassom, porque esse trem não tá normal. Eu já tive filho normal, eu sei como é que as coisas são. Isso aí não tá normal, não. E aí eu fui fazer um ultrassom com um médico lá em Goiânia. Eu não sabia que esse médico era um dos melhores que tinha. Eu fui porque eu achei esse médico, achei aquele horário. E uma coisa tão assim, esporádica, uma coisa que não acontece. Um médico atendeu 6 horas da tarde em uma sexta-feira. Eles não atendem dessa forma, sabe? Então, entendi. assim, eu vi ali o cuidar de Deus. E esse homem era um dos melhores médicos que tinha ali em Goiânia. E eu não sabia. Eu fui fazer essa ultrassom com ele. E aí foi eu, meu esposo e meu filho Moisés. E aí, quando a gente entrou, ele falou assim: ô, mãe, vamos ver esse bebê, como é que tá, né? E na hora que ele começou o exame, ele já mudou o semblante. Aí ele falou assim: ó, esse bebê é seu, ele tem que nascer. Falei: como assim? Ele falou assim: ó, tá grande demais, tá pesado demais. Esse bebê não pode ficar aqui porque ele não vai suportar. Eu falei: como assim, doutor? Ele: quem que é a sua médica? Aí eu falei. Ele falou assim: você precisa ir, né, conversar com ela, porque esse bebê tem que nascer e ele não vem de parto normal. Ele tá exagerado. Tem que ser cesárea. Tinha que ser cesárea, né? Isso, olha só. O percentil de um bebê hoje, ele vai de 10 a 90, mais ou menos, esse percentil. O Miguel, ele tinha percentil 99. Então, ele era um bebê que estava muito maduro, muito grande, muito exagerado, né? A medicina chama de macrosomia fetal. Ele era um bebê muito grande. Ele nasceu intitulado de bebê Gig. E aí eu, mandei a ultrassom para a médica. E ela falou assim: não, fica tranquila. Não tem um bebê desse tamanho na sua barriga. E aí a gente sabe, uma mãe diabética, irmã Jamile, ela pode fazer um bebê macrossômico. A diabetes gestacional, ela vai funcionar na mãe como se fosse um anabolizante para o bebê. E você cresce, né? Exageradamente, pesa. Ele pode ter um problema cardiológico, ele pode ter um problema pulmonar, ele pode ter uma morte, de uma vez ele pode morrer, um óbito fetal. Deus do céu. Ou essa mulher também pode morrer os dois. Então, são várias complicações. E ela é médica, ela sabia, só que olha como o inimigo atua. Que negligência, falo do mundo espiritual, gente. Meu Ele Jesus. cega pessoas. Ele cega pessoas. Isso. E aí eu fui fazer, mandei mensagem para ela, falou: não, mas pode ir na maternidade. Vai lá que você vai ver. E aí eu fui, cheguei lá, não tinha ultrassom naquele horário. Aí o médico me atendeu, me avaliou, falou: não, no máximo 3.800, esse bebê vai nascer tranquilo. Não tem um bebê desse tamanho aí, não.
E aí, na ultrassom, ele também ficava córmico, ele ficava atravessado, outra hora ele ficava cefálico, de cabecinha para baixo, atravessado, de cabecinha para baixo. E aí o médico falou assim, ele tá mal posicionado, tudo que não colabora, né, pro que a senhora tá esperando, falou para mim. E aí, quando eu cheguei na maternidade, o médico que me avaliou falou assim, não, ele tá ótimo, tá posicionado, peguei na cabeça dele aqui... a senhora está pagando colo, está tudo bem, no máximo uns 3.800. Esse bebê vai nascer. Falei, ok. Aí, no outro dia, eu voltei para internar. Aí, entrei para internar, induzi esse parto, o parto, né, deu certo. E aí, o que acontece? Eu falo que Deus, ele é um Deus de sonhos na nossa vida, né? Eu pedia para Deus para eu viver aquele processo, porque eu queria conhecer o processo do parto. Eu não tinha tido na vez do Moisés, eu era muito ingênua, muito inocente, muito novinha. Sim. Não fiz uma escolha. Sim. Eu falei, Deus, deixa eu viver o processo, ainda que eu não consiga ter o Miguel, porque eu já tinha sonhado com o anestesista me anestesiando. Então, eu já sabia. Eu abri a palavra, o Senhor me revelou na palavra. E eu falei assim, Deus, deixa eu viver o processo. E aí o Senhor permitiu, eu vivi aquele processo, eu apresentei algumas complicações durante o processo, né? E no final do trabalho de parto, o Miguel estava mal posicionado, o Miguel estava muito grande e a gente precisou ir para o centro cirúrgico. E aí, quando o Miguel nasceu, o Miguel não chorou naquele momento, eu não vi o Miguel nascer, eles nem mostraram ele. Eu só sabia que ele tinha nascido porque eles falaram assim, ixi, fez xixi, né? E aí colocaram o Miguel lá no berço aquecido e começaram a estimular, porque o Miguel não chorava. E o Miguel começou a fazer aquele tanto de cocô, que por pouco não fazia na barriga. E aí eu comecei a conversar com ele não chorava, eu falava assim, Senhor, não faz isso comigo. Senhor, não faz isso comigo. Né? Deus, eu amo meu filho. O Senhor não faz isso comigo. E aí vinha aquele espírito de acusação. Eu falava, Satanás, eu não aceito. Porque eu e o Senhor já nos resolvemos. E aí eu comecei a falar com ele sobre pessoas que passaram pela gestação que eram importantes para ele. Que ele mexia para essas pessoas. Quando eu falei, ele chorou. E aí, quando a doutora trouxe ele para mim, eu falei, filho, a mamãe te abençoa. Perdoa, mamãe. Perdoa, meu filho, em nome de Jesus. Eu te abençoo, te libero para prosperar, para ser um grande homem nessa terra, um homem de Deus, um homem cheio da presença do Senhor. Glória a Deus, Jesus. E aí eu quero aqui trazer a palavra que eu tinha dito, porque eu perguntei para Deus, porque que ele disse para Isaías que uma mãe se esquece. Isaías 49, versículo 15. Haverá mãe que possa esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou, e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos, e os seus muros estão sempre diante de mim. E o Senhor falou assim, naquele dia que você me perguntou como era possível, eu te provei, porque você sentiu o desejo de esquecer ele no seu ventre. Mas ele é meu. E o nome dele está na palma das minhas mãos. Glória a Deus, aleluia. Ele é meu. Então, a promessa na vida dele não era sobre mim. Deus tinha algo com ele. Com ele. Deus tinha algo com ele. O Miguel precisava chegar, porque o Miguel veio para me amadurecer. O Miguel veio para me reposicionar. Porque é muito bom ser mimado por Deus, só que a gente fica tão estragado. Né? A gente... Tudo para nós é sim, né? Sim, Deus vai fazer sim, só vai fazer, assim. Do nosso mas o Senhor jeito. queria me ensinar, o Senhor queria me ministrar através da vida dele. E ele nasceu sem nenhuma complicação. Para a glória de Deus. Glória não teve a Deus. alteração de pulmão, nenhuma não teve alteração sequela. de coração. O Miguel não teve hipoglicemia. O Miguel mamou bem. Sabe? O Senhor deu glória assim, sobre a vida dele. E a gente saiu dali tão bem. Sabe, o Senhor cuidou do Miguel Glória nos mínimos detalhes. Deus é maravilhoso. E todos os dias ali, que eu olhava para a carinha dele, que eu olhava para o rostinho dele e falava, meu filho, você realmente tem que ser esse hominho, esse machinho da mamãe, porque você veio para completar a nossa casa. Né? O Moisés esperou muito por ele, né? Meu marido esperou muito por ele, minha família esperou por ele. E depois que o Miguel nasceu, eu passei por alguns processos, porque o Senhor, nós somos como um diamante bruto. A gente vem para Deus com várias malformações ali, que nós precisamos de lapidar. Lapidar. Isso. Precisamos de lapidar. E por muitas vezes eu deixava o meu coração fazer escolhas por mim, né? Às vezes eu
Às vezes até largava uma aliança para fazer outra, e acabava ferindo um coração, porque eu gostava